Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha ficou curada. Esse texto que nós acabamos de ler é um dos textos mais desafiadores do Novo Testamento, porque se você acompanhou a leitura, deve ter percebido que Jesus aparentemente é um pouco ríspido com essa mulher. A sua atitude parece ser de alguém que não está muito interessado naquilo que a mulher está falando, e ele aparece de uma forma meio relutante, e ainda assim ele ouve o que a mulher tem a dizer, mas todo o cenário destoa daquilo que normalmente a gente vê na atitude de Jesus com as pessoas que o procuravam. Para entender esse texto, é preciso que a gente olhe além dessa superfície, ou seja, além do que aparentemente o texto nos traz. E o texto nos informa algumas coisas muito importantes para entender. Primeiro, nós temos um desafio muito claro de Jesus àquilo que era considerado as fronteiras dentro de Israel. Ele sai do território judaico e entra na região de Tiro e Sidom. Havia uma tensão que já vinha há muito tempo entre os judeus e, sobretudo, aqueles que eram os mais próximos de Jesus, aquele pessoal da área rural da Galileia, que era pobre e que era produtora principalmente de alimentos, com essas cidades que eram fenícias e que eram, como Tiro, por exemplo, cidades ricas e que eram importadoras desse alimento que era produzido pelos judeus da Galileia. Isso significava que os camponeses galileus muitas vezes passavam fome para sustentar o luxo dessas cidades. E, portanto, havia um tipo de indisposição desse pessoal para com as cidades, principalmente de Tiro e Sidom. E essa tensão faz com que a gente perceba que Jesus não está absolutamente preocupado com as fronteiras. O texto diz que ele sai da terra dos judeus e vai para Tiro e Sidom. Ele não está interessado em fronteiras. Aliás, essa é uma característica muito interessante em todo o ministério de Jesus. Normalmente você não vai ver Jesus fazendo aquilo que se esperava dele. Ele faz as coisas de outra forma. E aqui é exatamente isso que acontece. Ao ser abordado por uma mulher, e portanto uma mulher estrangeira, e ainda em público, acontece ali aquilo que naquela cultura é considerada um jogo de honra. E o que significa isso? Na visão do Mediterrâneo antigo, havia um limite muito claro, principalmente para os judeus, entre nós e eles. Nós, os judeus, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo que conhece a lei. Eles, os impuros, ou seja, todos os gentios, todos os que não são nós. Havia uma separação muito clara entre nós, os puros de Israel, e eles, os impuros, os de fora.
E essa separação era fundamental para que a sociedade funcionasse e houvesse aquilo que nós chamamos de sobrevivência social. O que a gente tem nesse texto é uma mulher que procura Jesus e começa a gritar e começa a incomodar até os discípulos, e essa mulher é duplamente marginalizada. Primeiro porque era mulher. A gente olha para esse texto e nós não podemos olhar para ele com a visão que nós temos hoje. Hoje, eu até acho interessante que tem muita gente que ainda acha que mulher é inferior a homem, né? Esses dias eu comentava com algum amigo, o sujeito fala que mulher não tem o mesmo valor dos homens, e aí ele tem um problema na conta, e ele liga para o banco, e quem atende o telefone é o gerente, e a gerente é uma mulher, e é ela que vai decidir a realidade dele. E aí quando ele chega em casa, ele fala para a mulher, graças a Deus, tudo foi resolvido por uma mulher, e agora ele está dando satisfação para outra mulher, né? Na época não era assim, a mulher não tinha o mesmo valor do homem. Você tem em Israel uma sociedade focada no masculino, ou seja, aquilo que hoje a gente chama de sociedade patriarcal. Era assim, Jesus sabia que era assim, e essa mulher também sabia que era assim. E portanto você tem uma mulher que é duplamente marginalizada, primeiro por ser mulher, essa era a realidade, mas também por ser cananeia. E na visão do judeu, o cananeu, ou qualquer outro que não seja judeu, é o outro étnico, ou seja, alguém associado à ideia de idolatria. Não quero conversa com essa gente, não quero proximidade com essa gente. E eu acho muito interessante essa atitude de Jesus, porque essa semana a gente comentava de uma expressão que é muito comum nas igrejas, né? E que também na sociedade é comum, que diz assim: diga-me com quem você anda e eu direi quem você é. Dá uma olhadinha para Jesus, dá uma olhadinha com quem ele caminhava e quem eram as pessoas que estavam ao seu entorno. Se a gente for levar esse ditado ao pé da letra, nós temos que dizer que Jesus não era lá muito grande coisa, porque os seus companheiros não tinham ninguém muito grande coisa. E aqui nós temos uma realidade dessa. Ele sai da terra dos puros, vai para a terra dos gentios. Houve uma mulher que era discriminada por ser mulher e por ser cananeia, e agora essa mulher começa a gritar com Jesus. E sabe de uma coisa? Isso que acontece nesse texto, hoje se repete com muita frequência nas igrejas. A igreja repete esse esquema, dizendo que ela é diferente dos outros e criando fronteiras que Jesus nunca respeitou e que nunca impediu o acolhimento de Jesus. Hoje tem muita gente na igreja que acha que por ser igreja é melhor do que quem não está na igreja. Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus nunca ligou para as fronteiras. O foco de Jesus sempre foi anunciar o reino de Deus, não importa a quem seja, as fronteiras existem para serem quebradas, ultrapassadas. E aí então nós temos essa mulher que aparece como um tipo de intruso. Ela começa a gritar com Jesus, e no contexto cultural da época, uma mulher desacompanhada que grita com homens estranhos, estava agindo de forma considerada desavergonhadas, no sentido de romper as fronteiras sociais. E aí você olha para Jesus e pensa, Jesus vai rejeitar essa mulher, né? E inicialmente Jesus age de uma forma que você olha e pensa, Jesus está estabelecendo novos limites, não é isso? E aí você vai perceber que Jesus reproduz exatamente o mesmo tipo de compreensão que se tinha na época. Inicialmente, como é que ele trata essa mulher? Dentro daquela cultura. E aí, o que Jesus diz? A resposta é, Jesus afirma, não é justo tomar a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aqui quando Jesus fala isso,
ele não está apenas fazendo um insulto a essa mulher, mas ele está entrando naquele jogo de honra que eu falei. Jesus está mantendo as fronteiras do seu grupo de parentesco. É como se ele estivesse dizendo: você não está entendendo? Eu sou judeu, você não é. Fica aí no seu canto, né? Tem até um hino que a gente cantava assim na igreja, né? Tu no teu cantinho e eu no meu. É como se Jesus estivesse dizendo: fica aí na sua, porque eu sou judeu, você não é. Você é como um cachorrinho. E aí você olha e fala: puxa, Jesus então está reproduzindo a mesma cultura da sua época? Sim, quando ele diz que não é bom tirar o pão dos filhos para lançar aos cachorros, ele está ecoando aquele preconceito, aquele ressentimento do camponês galileu, que sabia como é que era o relacionamento com a cidade grande, que era exploradora. E aí você olha para isso e diz: Jesus está reproduzindo o mesmo raciocínio da sociedade da época. E portanto, está certo, né? Tem que manter a separação entre puros e impuros. Não exatamente. A sequência do texto vai dizer que no momento em que Jesus ouve aquela mulher e ela argumenta com ele, ele deixa de reproduzir a cultura da época, rompe a barreira, principalmente da ideia de que por ser judeu ele era superior a ela, para abraçar a necessidade humana universal, independente de qualquer diferença. E se você tiver a ocasião de dar uma lida no livro de Atos, que vai contar o começo da igreja, você vai descobrir que é exatamente assim que a igreja vai agir em relação aos gentios. Paulo é um exemplo acabado disso, tanto que tradicionalmente Paulo é considerado como o apóstolo dos gentios. O que a igreja faz? Ela sai das fronteiras de Israel e leva a mensagem do evangelho para quem não era judeu. E não se esqueça, nós hoje, brasileiros, no Espírito Santo, somos o quê? Gentios, alcançados pela mesma mensagem. Foi assim com Jesus nesse texto, foi assim com Paulo, foi assim com a igreja nascente. E por isso nós vamos perceber que nesse texto, a mulher não aceita o argumento de Jesus. Ao responder com sagacidade, ela desafia a hierarquia de honra. Ela usa a própria lógica de Jesus para expandir as fronteiras da mesa e vencer o desafio. E a expressão que ela usa é muito bonita. Ela diz assim: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ao fazer isso, ela demonstra uma capacidade mental que Jesus reconhece como grande fé. Você se lembra da semana passada? Nós falamos aqui, no culto da semana passada, a respeito daquele texto em que Jesus anda sobre as águas. E Pedro fica entusiasmado e fala: eu também quero. E Jesus diz para ele: pode vir. E ele começa a andar nas águas. E de repente ele tem dúvida. E aí Jesus diz para ele: homem de pequena fé. O contrário do que ele diz para essa mulher cananeia, gritando no meio da rua, com um homem desconhecido, com um homem judeu, e ele diz: grande é a fé dessa mulher. Você viu a diferença? Pedro era o líder dos seus seguidores, e ele diz: homem de pequena fé. Mas para a mulher ele diz: grande é a tua fé. Esse texto é sobre a astúcia da fé. Enquanto os discípulos queriam despachar a mulher, ela insiste. Aqui, as migalhas não são pouco. A migalha é o excesso do amor de Deus. E aqui nós temos que reconhecer que muitas vezes as igrejas, as comunidades de fé que dizem seguir a Jesus, fazem exatamente aquilo que os discípulos queriam fazer. Quantas não são as pessoas descartadas pelas igrejas e comunidades ditas cristãs? Nesse texto, Jesus ultrapassa as barreiras e elogia aquela mulher.
Um texto que mostra que Jesus não aceita as fronteiras, ele ultrapassa as fronteiras. A igreja nascente ultrapassou as fronteiras. Se não tivesse feito isso, nós não existiríamos como seguidores de Jesus nos nossos dias. Esse texto não é apenas um texto sobre um milagre de cura, mas um confronto de fronteiras. Jesus começa agindo como um homem do seu tempo, etnocêntrico, voltado para aquilo que ele era, voltado para a sua honra, e termina o texto rompendo essas mesmas estruturas ao reconhecer a humanidade absoluta da mulher. A mulher cananeia, com a sua fé sagaz, demonstra que a mesa do reino é maior do que Israel, é maior do que a igreja e é maior do que os preconceitos. Assim é o reino. O reino é inclusivo, o reino é aberto, o reino aceita a todos. É assim que a igreja deve ser. Que Deus possa nos abençoar. Amém.